a um dos episódios mais especiais do IBDA Podcast, com as referências de dispute board e arbitragem do país, integrantes do painel Pinga Fogo do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Sejam muito bem-vindos, Augusto Delposo, querida Flávia Bittar, Anne Pérez, André Freire e querido professor César Pereira. A minha primeira pergunta, e aí eu começo pelo professor Augusto Delposo, é em relação ao seu histórico com o IBDA e o Congresso Brasileiro. Assistindo, palestrando, conta um caso interessante pra gente. Olha, eu me lembro que da primeira vez que eu tive notícia, do IBDA, nós, discípulos do professor Celso Antônio, e ele sempre promovia o encerramento do Congresso. E aí nós, alunos do mestrado, resolvemos todos ir, ao IBDA para, obviamente, prestigiar o professor. E, puxa, naquela oportunidade me encantou, aquela cena maravilhosa, fora, o professor Celso Antônio, que é um orador que dispensa comentários, mas aquilo que, na verdade, me deslumbrou para querer participar daquilo, não só como espectador, mas como alguém que pudesse, de algum dia, expor e poder compartilhar suas ideias. Então, fazer isso hoje é um processo que me honra demais e me dignifica, porque o IBDA tem um legado tão relevante na história do direito administrativo e que, obviamente, está sendo perpetuado pelos novos presidentes, agora sob a liderança da Cris. Nós fizemos 2 eventos maravilhosos, um em Coimbra, um em Sapienza, foi algo extraordinário. E eu acho que nós temos que transcender, não só discutir, claro, o direito brasileiro, tem que tirar realmente esse neocolonialismo mental, isso é fundamental, e discutir de igual com igual com todos os países que, de alguma forma, fazem, são autoridades no direito público. Então, assim, é uma satisfação enorme poder estar aqui e poder presenciar o IBDA, esse legado do IBDA e o futuro que se projeta cada vez mais à frente. Eu não resisto em fazer pergunta a 2 advogados. Qual é a relação de vocês com a reconstrução do conhecimento que se dá no IBDA? Primeiro, o doutor César. Bom, o início da minha participação no IBDA foi no final dos anos 90, mais ou menos. A minha origem acadêmica é de direito tributário. Até então, eu participava dos congressos de direito tributário do professor Geraldo Taliba. Eu fiz o meu mestrado em direito tributário na PUC. Nesse período, no final dos anos 90, eu me encantei com o direito administrativo, mudei a minha área de concentração para o direito administrativo e acabei fazendo doutorado na PUC com o professor Celso Antônio. E a partir daí eu me envolvi cada vez mais com o IBDA. E especificamente a partir da gestão, eu acho, do Fabrício Mota, o IBDA começou a ter um interesse cada vez maior nos temas relacionados com resolução de disputas. Então, acho que foi o primeiro painel num congresso do IBDA, no congresso de 2017, se não me engano, com o Fabrício, foi o primeiro painel que tratou do tema de arbitragem na administração pública. Eu participei desse painel junto com o professor Juarez Freitas e com o professor Clóvis. E a partir daí passou a haver mesmo uma presença cada vez maior no IBDA desse tema, e eu tive a honra de, a partir mais ou menos dessa época, coordenar o grupo de estudos do IBDA para esse tema. Então, eu acho que o IBDA tem tido um papel cada vez mais intenso na discussão dos temas relacionados à resolução de disputas, tem tido uma participação efetiva em audiências públicas, consultas públicas. Quando, por exemplo, a NTT preparou a sua norma a respeito de dispute boards, o IBDA estava lá, fez contribuições escritas, fez contribuições orais. E então, eu acho que hoje nós temos mesmo, dentro do IBDA, um núcleo de construção de conhecimento a respeito desse tema. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse esforço e muito feliz de estar aqui com vocês todos. André, eu quero que você fale também da participação nas jornadas. Lembra de Tiradentes, em que você trabalhou a questão da LINDB? Lembra. Quero que você fale disso também. Assim, eu não estou desde a década de 90, que eu sou muito mais novo que o César. Eu também. Você também. Todo mundo, todos nós. Mulheres somos. Sem a gente é dúvida. mais nova que você, André. Com certeza. Mais experiente.
E o BDA também, o BDA faz parte da minha vida profissional, né? Desde 2005 eu vou no IBDA, como congressista, enfim, também aluno do professor Celso, que parava, até a mosca parava para escutar ele falando, enfim. E o César trouxe um negócio muito legal, trouxe a gestão do Fabrício, que trouxe a questão do Sportboard. Eu também vou trazer um pouco. O Fabrício também foi o que fez as jornadas da Lindb, que começou a trazer, que foi muito legal, foi super divertido, né, no Tiradentes. E também trago um pouco a gestão do Maurício Zocum, que foi a primeira que criou as comissões. Né? As comissões todas foram criadas lá. O César ficou a cargo das disputas, eu fiquei da de infraestrutura, que tem toda a relação, porque tem sido ali as disputas que têm ocorrido. Então, o IBDA tem contribuído, a gente tem contribuído em conjunto, inclusive comissões, então o IBDA permite ainda essa nossa conjunção de esforços, porque os temas se relacionam por completo. Estamos aqui hoje nesse congresso que está um espetáculo, né? A Cris conseguiu trazer ainda esse patamar, né? Enfim, cada um construindo um pouquinho. Eu não resisto em fazer uma pergunta para a doutora Anne Pérez, a propósito dos métodos de resolução alternativos, adequados de controvérsia. A gente tem em destaque dispute board e também o uso da arbitragem. A maioria das pessoas que não trabalha diretamente com essa matéria, e vocês trabalham, a maioria dos administrativistas não trabalha com essa matéria, não tem muita clareza sequer conceitual do Instituto. E aí o meu pedido em que medida esses mecanismos se distinguem, a quais contextos, fala um pouco do histórico, da característica conceitual, para facilitar, para colocar quem está ouvindo na mesma página da conversa. Tá, os institutos, eles se distinguem absolutamente dos meios convencionais de solução de disputas e se distinguem entre eles. A arbitragem é um meio heterocompositivo, vamos dizer assim, o dispute board não. A gente pode falar que é autocompositivo, mais ou menos, né? O que é importante é ter alguma afeição com o conceito de cada um. A arbitragem, ela se desenvolveu, a Flávia é parte dessa história, parte importante dessa história. A arbitragem se desenvolveu depois da lei de arbitragem para a administração pública já há alguns anos. Foi consolidada com a lei de 2015, que alterou a lei de arbitragem, inclusive, e é um meio de solução de controvérsia como o judicial, só que muito melhor para questões mais complexas. É composto, via de regra, por um tribunal de 3 árbitros, um árbitro único, regulamentado pelas câmaras, regulamentado pela lei. O dispute board, ele é um instrumento contratual de solução de controvérsias e de prevenção de controvérsias. Se distingue absolutamente da arbitragem. Né? Eficaz, tende, né, e tem por função evitar o conflito, principalmente. Ele traz um acompanhamento daquele board de toda a execução do contrato e a ideia dele é fazer com que os contratos sejam executados. Então, é menos que uma solução de conflito, também mas ele é antes um meio preventivo de controvérsia. Por isso, ele é importante para os contratos públicos, principalmente. E muito eficiente, que é o que a gente vai falar lá no nosso painel. Doutora Flávia, com sua vasta experiência em arbitragem de infraestrutura e construção civil, como é que o papel da arbitragem está funcionando na resolução de disputas envolvendo o contrato administrativo no Brasil? Quais são nossos principais desafios? E em arbitragens internacionais, nós temos muita diferença em relação ao que a gente faz aqui. Quais são essas diferenças? Bom, vamos lá. Era um prazer estar aqui com você, Raquel, finalmente, né, conseguimos. Certo. E, bom, a arbitragem hoje, ela, digamos assim, ela já é um meio consolidado de resolução de disputas em contratos de obras públicas, de obras em geral, de engenharia e infraestrutura. Há alguns anos a gente pode dizer que também nos contratos de obra pública essa realidade vem se colocando cada vez mais presente, né? A partir de 2015, quando a Lei Brasileira de Arbitragem teve a sua reforma e trouxe para o ordenamento jurídico a autorização expressa para o uso da arbitragem com a administração pública, isso deu aquele
aquele alívio que todos precisavam, sejam os advogados públicos ou principalmente os gestores, né, que tinham ali um certo receio de utilizar a arbitragem, de colocar a arbitragem nos contratos. Isso trouxe aí uma tranquilidade para todos, né, uma segurança jurídica inequívoca, apesar de que já havia uma jurisprudência consolidada dispensando o tratamento legislativo específico. Mas, enfim, depois de 2015, é uma grande realidade, a gente não tem mais muito o que duvidar, né? Hoje, os desafios que a gente tem da arbitragem na administração pública seriam, em primeiro lugar, ainda superar uma certa questão cultural, porque nos grandes centros, os grandes contratos, as agências reguladoras, né, onde existe aí um conhecimento técnico, jurídico de todos os envolvidos, com uma qualidade que muitas vezes você não vê em pequenos municípios, por exemplo, ou estados fora aí do eixo principal aí de desenvolvimento do país, isso ainda não chegou. Né? Então, eu acho que é um desafio, levar isso para também todos os rincões do país, porque a obra pública tem para todo lado. Né? E também a preparação das equipes públicas para atuar nesses procedimentos. Né? Hoje nós temos equipes assim, maravilhosas, né? Nós temos a equipe das meninas do NEA, né, que a gente fala, do grupo especializado em arbitragem, da AGU, também temos aí um outro grupo, enfim. E então eu acho que tem grandes centros, né, grandes entes públicos têm já uma equipe muito especializada, a Procuradoria de São Paulo, por exemplo, mas também acho que falta um preparo nessas outras equipes. Em relação à arbitragem internacional, Raquel, eu não vejo tanta diferença. A nossa arbitragem nacional, doméstica, né, a nossa lei não tem diferença, né, entre a arbitragem nacional e a internacional, sistema monista. E a gente vê uma arbitragem muito sofisticada sendo realizada no Brasil. Em patamar praticamente de igualdade com a arbitragem internacional. Inclusive, a arbitragem chega no Brasil por meio da arbitragem internacional. Então, a nossa preparação ela foi de muito boa qualidade. Professor Augusto, pode falar? Posso falar? Eu acho que é importante a gente pontuar que não existe em nenhum outro lugar do mundo, além do Brasil, o nível em quantidade e em capacitação de arbitragem com a administração pública. Nós somos um benchmark, vamos dizer assim, em relação a essa arbitragem e como as pessoas se capacitaram, principalmente os entes públicos. Eu acho que essa cultura ajuda na absorção dos resultados da arbitragem, coisa que não é tão comum nos dispute boards. E aí eu quero apresentar uma pergunta para o doutor Augusto relacionada ao fato de que, em que pese a nova lei de licitações prevê o dispute board, ela ainda não foi regulamentada. Se não foi no âmbito federal, município e estado me livre. Isso coloca em dúvida o funcionamento do Instituto. E isso dificulta que você, primeiro, adote. Segundo, tenha os resultados das decisões muitas vezes questionados pelos órgãos de controle. Todos nós conhecemos casos em que a decisão do dispute board acolhida pela administração foi questionada pelos órgãos de controle. Tem um pouco a ver com essa cultura. E aí a minha pergunta nesse contexto, qual é a visão do senhor sobre os maiores desafios de normatização? E aí, quando eu falo de trazer uma nova cultura, é de capacitação, é de treinamento, é de convencimento, e não só da administração, mas também dos órgãos de controle. Eu acho que esse é um dos desafios principais, a questão da normatização. Você tem hoje 2 projetos de lei em tramitação no Congresso. Eu tenho um pouco de receio desses projetos de lei, porque a administração pública brasileira é muito diferente, né? Ela é muito diversa. Né? Pode ser que você pegue um remédio que, na verdade, não atenda aos anseios e às doenças de todos os municípios ou entidades que, de alguma forma, possam colaborar com essa estruturação. Então, o primeiro desafio é exatamente estabelecer diretrizes que possam ser encampadas, né? Normas gerais aí, né? de dispute boards, que, de alguma forma, traga mais segurança jurídica. E não só segurança jurídica para quem está ali, o contratado, mas especialmente para aquele que vai promover a decisão. Né? Aquele que vai tomar a decisão, ele precisa ter algumas salvaguardas para que amanhã os órgãos de controle, que nosso sistema é esquizofrênico no Brasil, né? Praticamente esquizofrênico, ele possa tomar uma decisão com tranquilidade, com segurança, com imparcialidade. Então, o que nós temos feito? Nós, como estruturadores de projetos, o que a gente procura fazer é estabelecer cláusulas contratuais que ajudem a normatizar. Esse não é o ideal, claro, você ali
pode sofrer algum tipo de controle de legalidade por parte dos órgãos de controle, para saber se essa atividade discricionária não despontou um pouco mais daquilo que deveria acontecer. Mas a solução, antídoto hoje para esse problema grave, é exatamente você ter contratos bem estruturados, que de alguma forma possam trazer uma enumeração adequada e com isso você não matar o Instituto, porque no Brasil tem esse perigo também. Muitas vezes o Instituto é excelente e, claro, é uma novidade, começa nos Estados Unidos, enfim, tem toda uma construção do direito privado e está sendo trazido isso para o direito público, mas é fundamental que se tenha essa noção para que a gente não pegue algo que é muito positivo e, como disse a Ana, quer dizer, é algo que vá na prevenção do contrato, vá causar algum problema depois no futuro. Então, esse é um desafio enorme, que eu acho que agora o antídoto é contratos completos, mais completos, que possam auxiliar nesse desiderato. Raquel, por favor. Não, eu só queria trazer que, a despeito realmente dessa insegurança que o Augusto traz, que realmente gera, principalmente para os gestores públicos, né? A gente entende o lado deles, ao ter todos os receios. Aonde isso deságua em última análise, que é no Poder Judiciário, nós temos um precedente muito positivo, que é o precedente do metrô de São Paulo. Isso. Né? Em que é um dispute board super antigo, que eu acho, salvo o melhor juízo, que existe até hoje, está ativo até hoje ainda para algumas coisinhas. Ele tem umas decisões ainda. E foi levada uma questão decidida pelo dispute board, foi levada ao judiciário e o judiciário manteve. Então a gente tem, a despeito de não haver ainda uma legislação, a gente tem um judiciário muito importante, que é o de São Paulo, que já manteve uma decisão de um dispute board. Então é um refresco aí para dar um pouco de tranquilidade para o uso do Instituto também. Eu só queria comentar que a administração pública tem se preocupado em regulamentar os dispute boards, a NTT tem uma norma sobre isso, a AGU tem uma consulta pública aberta neste momento a respeito desse tema, e eu acho que é muito interessante a gente ver que o Tribunal de Contas da União evoluiu muito rapidamente em relação a isso. Ele tem uma decisão em 2020 em que ele basicamente determinou a exclusão do dispute board de uns contratos da NTT, porque não havia ainda regulamentação. Isso provocou a NTT a criar uma regulamentação, mas este ano, há poucos meses, há uma nova decisão do Tribunal de Contas que, independentemente de qualquer regulamentação, recomenda a um órgão público que inclua no seu contrato um dispute board adjudicatório, ou seja, de decisão permanente, assim, do modo mais sofisticado e eficaz e eficiente possível, como uma demonstração, assim, né, na minha opinião, pelo menos, de uma evolução muito grande do Tribunal de Contas em relação a isso. Inclusive, o acórdão fala que ficam revogados todos os acórdãos anteriores que dispuseram a respeito. É interessante dizer o seguinte, os órgãos de controle, e aí a gente tem que começar pelo TCU, porque o TCU, como a União, né, como a AGU e etc., é o grande carro impulsionador desses conhecimentos. Há um ano atrás, mais ou menos, o Nicola Cury, com o Rafael Martins, dentro do TCU, criaram um grupo de estudos para dispute board. Eu faço parte desse grupo, como outros advogados, outros juristas e membros de DB, para estudar dispute board. Então, essa decisão, ela vem na esteira já desse estudo que tem sido feito. É um grupo bastante interessado, inteligente, e o que se tem mostrado da verdade, antes a gente não tinha dados, mas pelo volume de DB em contratos públicos que a gente tem hoje, já é possível dizer que é um mecanismo que dá certo, né? E eu acho que isso é sensível ao Tribunal de Contas. Então, se tinha que começar por algum lugar, tinha que começar pelo órgão de controle, né? E assim foi feito. A gente deve muito a esse grupo também, que se dedicou a isso e estudou ao sucesso da ferramenta. André, é inegável a percepção de que o uso de mecanismos de resolução de controvérsias, como o DB, como a arbitragem, tende a ser benéfico, não só pela eficiência na solução do conflito, mas também porque a sensação que a gente tem é que a gente tem resultado mais técnico,
resultado mais equilibrado, aquela sensação assim, vai cair na mão de um juiz. Se a gente que trabalha com isso não sabe decidir sobre obra, imagine um magistrado que decide todos os assuntos do mundo. Enfim, essa é uma percepção. Mas é engraçado, porque, e aí eu falo como alguém que não trabalha diretamente com dispute board e arbitragem, eu percebo que quem não conhece essa matéria tem uma sensação de que é muito perigoso. E é muito perigoso por quê? Porque nos contratos de grande vulto as pessoas falam assim, vai ter captura da administração pelos interesses privados. E essas coisas a gente precisa dizer, isso não pode não ser dito, porque se você diz, você enfrenta. Como é que a gente lida com medo do poder econômico capturar essas esferas? Esse medo é legítimo? Quais são os mecanismos que a gente trata dentro das normas, dentro dos procedimentos que previnem essa captura, que é real e genérica, e não só no DB e na arbitragem? Eu acho assim, Vai. uma pergunta bem legal, porque assim, a rigor, esse medo é um risco, né? E esse risco, como qualquer risco, existe de captura, em qualquer situação. Agora, qual que é a dimensão de fato desse risco real, né? É que nem eu posso morrer a qualquer momento, é um risco, mas é real que eu vou morrer daqui a pouco, enfim. Então, eu acho assim, o que eu tenho percebido nas arbitragens que eu tenho participado? Não tem captura nenhuma, muito pelo contrário. O que existe, e até vem de encontro, ao encontro que a Flávia também falaram, assim, a administração pública hoje está altamente capacitada nas arbitragens. É difícil você brigar com a União. É difícil você brigar com o Estado de São Paulo. Foram as duas experiências de arbitragem maiores que eu tive. É difícil, eles são bons. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles já aprenderam a fazer. Então, eu acho que esse risco ele é meramente teórico na prática. Porque as pessoas que estão lá, os advogados públicos que estão lá, os gestores que estão lá, eles têm um nome também a zelar. A gente tem que lembrar que a maioria das pessoas que estão na administração, minha presunção é essa, é que elas são corretas, elas são boas. É que o ruim às vezes sobressai. Então, ele se expõe mais, né? É o nosso viés de disponibilidade, né? Aquela informação que está mais disponível. E as pessoas, no final das contas, elas estão lutando legitimamente pelo interesse do Estado ali. É difícil. Assim, risco pode existir, tá lá, como existe o risco de eu morrer amanhã, do Fluminense ser campeão novamente, enfim, mas eu acho que ele não é um risco real que esteja ali um medo real, assim, que a gente tem realmente que ficar muito preocupado. E eu acho que a gente tem um instrumento que a Anne falou, né, que o Brasil tem uma sofisticação muito grande nesse campo de arbitragem com a administração pública. Nós temos um instrumento que não é comum na experiência internacional, que é uma absoluta transparência nas arbitragens com a administração pública. Então, elas são absolutamente públicas. Eu me lembro que teve um caso uma vez em que eu era presidente do Tribunal Arbitral, nós mandamos a sentença para a Câmara de manhã, 2 horas depois eu recebi a sentença de volta no grupo de WhatsApp, porque ela já estava circulando, porque é completamente público. E então, esse controle que a publicidade permite tem sido, na minha opinião, muito eficaz. Existe um controle muito intenso sobre a imparcialidade e a isenção, independência dos árbitros. Há um dever de revelação de qualquer fato que possa gerar alguma dúvida justificada a respeito da imparcialidade e isenção dos árbitros. E isso tudo, somado à publicidade, faz com que, de fato, exista um controle muito intenso e eficaz. Eu queria fazer um contraponto aqui, de novo, lembrando que a administração pública não é só a AGU e a Procuradoria de São Paulo, etc. Então, eu acho que, eventualmente, um desconhecimento aliado a uma cultura equivocada num município pequeno, saneamento, por onde exemplo. ninguém está olhando, onde a sentença não vai circular. Eu tenho 2 casos em que o dispute board não pode foi instalado ter um porque a risco, administração sim. não quer. Eu tenho que entrar agora com uma ação judicial para fazer Eu com acho que o dispute cabe ao board seja IBDA, instalado. por exemplo, e quem está mais nessas... que tem essa possibilidade de chegar junto da administração pública, não só sofisticada aqui no topo da pirâmide, mas com uma ramificação, pé no chão, chegar nesse pessoal.
Porque eu tô num caso agora, que é um caso com a administração pública, de um município pequeno, de um estado pequeno, e é muito diferente do que eu Falta já vejo muita capacitação. numa arbitragem com administração pública mais graduada. Não sei Mas se isso em posso termos de usar. capacitação, né? Não em termos de Não, você mas capturar a administração mas pública em por termos, interesses eventualmente, privados. assim, de ter um desconhecimento Quem- do árbitro, se que é o você meu tem uma ignorância, árbitro. você pode ser levado a esse ponto, Exato, entendeu? Não, Se você não tem... eu concordo com a Flávia. Eu acho que Então, esse Pode, eu tenho não medo. que vá, Esse é um mas pode, é um Exato, risco. é um né? risco. Exato. Não, eu acho que esse é um ponto em que de fato a gente tem que trabalhar mais. Eu acho que já existe uma consciência, por exemplo, da Agência Nacional de Águas, né, que edita normas de referência para o setor de saneamento. Eu já acho que, pelo que eu já discuti com eles especificamente, existe uma consciência da necessidade de cooperação dos entes federais com esses entes federados locais e talvez menos com menos acesso a esse conhecimento, embora, por outro lado, também às vezes seja surpreendente a capacidade demonstrada por procuradorias locais, etc. Eu já tive tanto a experiência de ter lá um procurador que não sabia, de fato, como é que funcionava aquele instituto, como em municípios pequenos, gente muito qualificada, porque bem ou mal, esse conhecimento está disponível. Nem sempre nem sempre a procuradoria, os envolvidos vão atrás desse conhecimento, mas ele está disponível. E algumas pessoas, de fato, se capacitam, fazem cursos de pós-graduação, várias instituições promovem e o IBDA Tá aí, é o uma IBDA delas. poderia cada vez Eu acho Chegar o nesse- seguinte, todo artista tem de ir onde o povo está. É isso aí. É assim, que as câmaras e etc. montem grupos que capacitem esse pessoal no interior dos estados e etc. Né? Lá pelo IWB, onde, aliás, eu conheci a Cristiane mais pessoalmente, nós temos um grupo de capacitação de dispute board. Então, nós já fomos para Belém do Pará, né? Eu fui outro dia ao Paraná, a gente fala os grandes centros, mas lá na Procuradoria do Paraná e no TCE do Paraná, ninguém sabia o que era dispute board. E no Pará, eu ouvi que, em razão dessa capacitação, pela Fizemos. primeira vez no país, eles impugnaram um membro de dispute board Exato. que habitualmente constava de diversos Isso. comitês com base na formação. A formação deu a pista. Olha, não precisa estar Isso não normatizado. tá certo, não. Isso, E eles, agora para a COP30. Eu fiquei muito Mas é por impressionada. aí. Eu falei, Eu acho gente, que mas Quando no se Pará... conhece, sabe identificar que está tendo um problema aqui, outro ali. Um desconhecimento Que no caso deixa municipal, ven- mais, vendado. que eu acho que tudo bem, União, Estado, como São Paulo, são casos diferentes. O que eu acho que no município é pior é que o município ainda precisa começar a adotar a arbitragem nos contratos, o dispute board nos contratos. É verdade. Porque nos municípios menores, quando ele mesmo está lá para fazer o contrato de concessão, por exemplo, de saneamento, ele não quer, porque ele prefere que ter o juiz que ele está ali do lado. Então, os municípios, quando a gente tem mesmo as arbitragens, é quando a regionalização. E aí a regionalização você trouxe uma complexidade maior. Por isso que eu acho que no final das contas, eu entendo a questão da captura, mas eu acho que a gente está nos municípios ainda no estágio atrás. E eu acho que tem uma questão, André, em Tem que relação dar a aos boa municípios. nova, né? A boa nova, gente, olha, tem um caminho aqui. É que a União já teve umas 40 arbitragens. Ela deve ter umas 30 e tantas em andamento, talvez. Os municípios, eles nunca vão ter esse volume de arbitragens. Vão ter uma arbitragem de concessão de saneamento, uma arbitragem talvez de concessão de estacionamento rotativo, de iluminação pública. O município de São Paulo acho que teve uma arbitragem só. O município do Rio de Janeiro só teve uma arbitragem até hoje. Então, imagine, não vai haver nunca um volume de arbitragens no município que justifique criar o NEA, criar a EARB, criar a União, provavelmente hoje é o maior escritório de advocacia de arbitragem no Brasil. Por isso que a prevenção é tão então, relevante. então porque a você regionaliza- até evita que vá para um tribunal arbitral. eu acho que a regionalização que dispute o André mencionou é um aspecto muito importante. A cooperação entre os municípios para que eles criem uma escala suficiente
para que esse conhecimento seja divulgado. A União, por exemplo, como é que ela começou a se capacitar? Tinha uma arbitragem da ANP, iam os procuradores da Anatel, da ANAC, da NTT participar e assistir a essa arbitragem. E isso não dá para fazer num município, mas dá para fazer em vários municípios juntos. Dá pra fazer em Eu cooperação. vou me permitir propor o próximo episódio do IBDA Podcast. E eu quero dizer que vocês trabalhem com arbitragem de dispute board, não nesses temas fáceis de infraestrutura, energia elétrica, saneamento. Eu quero a turma aqui falando de absorção de tecnologia, de medicamento produzido no Brasil. É isso que eu espero. E para terminar, eu quero em uma palavra, eu não quero uma frase. O que um administrativista precisa ter para trabalhar com um tema que ainda não é espraiado na realidade administrativa? Resiliência. Desprendimento. Dedicação. Técnica. Curiosidade. Não preciso dizer mais nada. Muito obrigada pela presença de vocês. Assistam o próximo episódio de BDA Podcast, porque esse tanto de cabeça pensante de um tema que pouca gente sabe, é só aqui que vocês têm. Muito obrigada e até a próxima.